Glória a Deus. Quero deixar uma palavrinha aqui, em nome de Jesus, no Salmo 148, que diz assim. Amém, igreja? Amém. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai nas alturas. Louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e águas que estão sobre os céus. E louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre, e lhe deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai o Senhor desde a terra, as baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso, que executa a sua palavra. Montes e todos os osteiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Glória a Deus, aleluia. As feras e todos os gados répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do céu, do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Quero deixar essa palavra aqui, que diz assim, louvai ao Senhor. Se você tiver com qualquer problema, louve ao Senhor, cante ao Senhor, adore ao Senhor em espírito e verdade, dentro da sua casa, dentro do supermercado, nas ruas, por onde você andar, louve ao Senhor. Eu chego e me arrepio, né? Eu estava louvando aqui, eu estava me arrepiando no louvor que eu estava cantando com a Diva, porque a gente sente o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, e eu preciso muito, né, que Jesus venha trabalhar na minha vida, que Deus venha me dar saúde para cuidar do meu esposo. Eu peço o povo da live que está nos assistindo, que ore pelo meu esposo Manuel, né, que ele está meio dodói, mas Deus está trabalhando na vida dele. E peço também que Deus me ajude a ter fé para cuidar dele, força e saúde também. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela minha prima Rosa, que está lá em casa me ajudando, né? Ela tem que ir embora para a casa dela, mas eu peço que os irmãos orem por ela, né? Que ela tem os problemas dela na casa dela, mas Deus precisa trabalhar muito na vida dela. Ela murmura muito contra as coisas de Deus, mas eu creio que Deus está fazendo a obra. Deus não trouxe para ela aqui em vão, né? Eu preciso de ajuda, porque uma andorinha não faz verão. Nós não podemos fazer nada sozinhos, né? Sem ter ajuda de ninguém. E Deus mandou ela para me ajudar. Mas ela tem que ir para casa, mas eu sei que ela vai voltar, porque ela confirmou que vai me ajudar. Eu peço orações dos irmãos. E a Diva, que a Diva continua firme comigo lá, em nome de Jesus. Amém? Amém, Diva. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Estarei lá, estamos juntos, juntinhos, agarradinhos com o Senhor, com o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Louvado seja. Eu quero estar convidando o pastor Carlos Salles. Aleluia, glória a Deus, o aumento da palavra. Ou mais uma palavra para que Deus venha engrandecer o seu nome, para engrandecimento do nome do Senhor e para crescimento das nossas vidas, amém? Pai amado, Deus eterno, Deus querido, Senhor, queremos te louvar, Senhor, e agradecer o teu nome, te bendizer, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este culto, muito obrigada pelos louvores, muito obrigada pelas palavras, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui, pelo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, o momento da palavra, Senhor, o momento a qual a palavra que o Senhor colocou no coração do teu filho, o pastor Carlos Salles. Ó Deus, usa-o, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme o desejo do coração do Senhor para as nossas vidas, Pai.
para a vida de todos aqueles que vai ouvir, Pai, essa palavra, para a vida de todos aqueles que estão ao alcance deste microfone, que o Espírito Santo possa operar nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, e que possa trazer transformação, mudança, a mudança que o Senhor quer e pretende fazer na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Que o Senhor venha renovar as forças do pastor Carlos, que o Senhor venha dar a ele entendimento, sabedoria, compreensão, que o Senhor venha dar para ele discernimento na sua palavra, de tudo aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, de tudo aquilo que o Senhor tem dado para ele trazer para a sua igreja, para o seu corpo. Que Deus possa renovar, que Deus possa abençoar, que Deus possa abrir as portas do céu e estar derramando bênção sem medida sobre a vida do pastor Carlos Salles. E junto com ele, também abençoando a vida de todos aqueles que ouvem, todos aqueles que estão na live, que está conosco, e que tem, Senhor, ouvido, Senhor, a tua palavra através da vida do teu filho, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. Para a amada igreja. É um momento assim especial, um momento de nós estarmos buscando ao Senhor, adorando a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então, é um tempo precioso, como diz o nosso amigo o pastor Carlos Wesley, né? Então, Deus tem nos favorecido, feito com que esse momento para cada um de nós seja verdadeiramente um momento de alegria, momento de nós estarmos recebendo de Deus instruções, porque antes que o pastor Carlos fale aqui, o Senhor já tem o instruído. Então, eu louvo, eu engrandeço, eu magnifico o nome do nosso Deus por essa oportunidade. E que oportunidade, né? Nós sabemos que a cada momento que nós comparecemos diante do Senhor, do seu altar, é um momento o qual o Senhor tem nos preparado uma mesa, e uma mesa farta, e que venhamos nos alimentar dessa mesa, que venhamos nos colocar diante do Senhor, porque o Senhor tem oferecido com abundância, amém? Então, que tempo precioso, né? Que tempo abençoadíssimo. Eu quero convidar os amados irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias, amém? Em Apocalipse. Nós vamos voltar ao livro de Apocalipse. Eu quero, junto contigo, nós estarmos aí aprendendo um pouco mais de Deus, tudo aquilo que Ele tem a nos falar nesta noite, em nome de Jesus, amém? Aleluia, capítulo 2 de Apocalipse, aleluia, nós vamos estar aí ministrando, capítulo 2, versículo 5, aleluia. Nós já tivemos a oportunidade de estar de antemão já colocando aí nas redes sociais a respeito dessa palavra. Desde ontem já está aí para a nossa meditação, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Esta afirmação, né? Como eu posso dizer, esse abordar é um abordar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela visão de João, né? E esta é a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. Então, João, através do Espírito Santo de Deus, ele
escreve esta carta ao anjo da igreja de Éfeso. E o Senhor, ele aborda a igreja de Éfeso não para matar a igreja, conforme diz a palavra do Senhor que está em João, capítulo 3, versículo 17. Deus enviou ao mundo o seu Filho, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus, ele vem à igreja de Éfeso através do profeta João e aborda a igreja a se arrepender dos seus pecados e a voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Então, eu quero estar contigo, nós, buscando desde o versículo 1, amém? É isso mesmo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te verei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então, é uma palavra forte, né? Aqui a palavra diz logo no versículo 2, a respeito dos historiadores, a respeito daqueles que estudaram para abrir um leque para todos nós que estudamos as Sagradas Escrituras. Um dos principais cuidados de Jesus ao dirigir a mensagem final às 7 igrejas foi preveni-las da apostasia, por tolerar falsos mestres, profetas ou apóstolos que distorcem a palavra de Deus ou enfraquecem, ou, aleluia, ou enfraqueciam, né, seu poder e autoridade nas igrejas. Cristo ordena que as igrejas testem todos os que agem, aleluia, ou alegam autoridade. Essa autoridade espiritual. Note que Cristo censurou as igrejas de Pérgamo, Tiatira, porque acolherem, ao invés de resistirem, os que eram desleais à verdade e padrões da palavra de Deus. Amém? Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo esse grande afastamento das pessoas da igreja, muitas vezes quando nós falamos de Jesus, as pessoas, quando nós falamos a respeito de igreja, seja A, B ou C, seja qual for a igreja, muitos pastores têm caído em descrédito. A palavra do Senhor, ela tem sido motivo de chacotas por muitas pessoas, as quais muitas vezes são abordadas nas ruas e fala a respeito de ter um tempo com Jesus ou muito dinheiro na conta, e elas preferem
muito dinheiro na conta, porque não conhecem o Salvador, não conhecem o Deus que nós conhecemos. Então, o que eu quero dizer aos amados irmãos, nós vivemos um tempo de falsos profetas, nós vivemos um tempo de falsos ensinamentos e de enriquecimento ilícito, porque eu tenho para mim que, conforme diz o próprio Salomão, ele diz ao Senhor, através da sua oração: não deixe que me falte o que comer, o que beber, não deixe que me falte o alimento dia a dia, para que eu não venha sonegar a tua palavra, para que eu não venha furtar, para que eu não venha andar deslealmente na tua palavra. O apóstolo Paulo, ele diz que tendo o que comer, o que beber, aonde vestir, como vestir, aonde dormir, que seja o vosso soldo, seja ele pouco ou seja ele muito, que seja com contentamento, que haja contentamento no teu coração com aquilo que chega na tua mão. E nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós vivemos uma desigualdade social muito grande em várias, como eu posso dizer, em várias áreas da nossa sociedade, seja cristãos ou não cristãos, essa desigualdade social ela é muito grande. E o que eu posso dizer é que quanto mais chega dízimos e ofertas dentro da igreja do Senhor, eu creio que esses dízimos e essas ofertas, esse montante, ele tem que ser repassado, não para coisas de favorecimento pessoal dos pastores, favorecimento pessoal de bispos, favorecimento pessoal de pessoas que compõem um ministério, mas que todo o ganho que se chega dentro da igreja do Senhor Jesus, eu creio que tem que ser revestido para a obra. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Olha, quanto é um salário bom para você, pastor? Esse salário eu acho que dá para cuidar da minha família, esse salário dá para cuidar dos meus filhos, esse salário dá para ter um plano de saúde, dá para viver bem. Então esse salário que você vai receber, e o que sobrar desse salário, tem aí as viúvas, tem as pessoas que estão passando necessidade, quantas pessoas estão na rua. Então pega do que sobrar, esteja investindo em cesta básica, esteja investindo em quentinhas, roupa de frio, esteja investindo em construção de casas populares, para que essas pessoas venham ter como se diz assim, um teto, né? Mas o que eu quero dizer é que tenha verdadeiramente condições, mas é outra coisa ainda, que tenha, não é privilégio, que tenha uma vida, mas essa vida que não vivam abaixo da linha da pobreza, mas que tenham dignidade, essa é a palavra certa, que essas pessoas venham ter dignidade. Quantas pessoas, amados irmãos, fecham os olhos aqui na terra hoje, morrem, e não tem nem condições de pagar o enterro. Quantas pessoas, amados irmãos, quando dá uma chuva, chove mais dentro de casa do que do lado de fora. E se nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós fizéssemos algo para que essas pessoas pudessem ter algo melhor nas nossas vidas, na vida delas, eu creio que nós viveríamos num mundo muito melhor. Eu creio que o evangelho que o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou, hoje em dia ele está muito distorcido. Quantas vezes a gente vê igrejas, não estou dizendo somente a igreja evangélica, mas igrejas para o Brasil afora, religiões mundiais que são bilionárias, mas a população, o povo, vive no sofrimento. Nós precisamos entender que Jesus, quando ele fala do primeiro amor, nós precisamos entender que Cristo quer que nós sejamos servos uns dos outros. Não sejamos, amados irmãos, somente servos daquelas pessoas que estão
num patamar muito mais alto, mas aquela pessoa que está abaixo da linha da pobreza e necessita de dignidade para viver, que nós venhamos estar estendendo as mãos a essas pessoas. Quantas pessoas não têm um colchão, quantas pessoas não têm uma cobertura para dormir, não têm um travesseiro? Quantas pessoas têm passado por situações terribilíssimas e a gente precisa verdadeiramente nos colocar diante do Senhor. Então, o apóstolo Tiago, ele diz que a fé sem obra é morta. Porque muitas vezes a gente fala, Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Sem Jesus Cristo não tem como nós chegarmos ao céu. A gente dá o pão espiritual, mas o pão cotidiano, aquele que mata a fome, aquele que vai matar a sede, estou falando a sede pessoal, assim, do nosso dia a dia. A gente prega a palavra, mas no final do culto não tem ali uma quentinha para dar, no final do culto não tem ali um cobertor nas noites de frio. E a igreja brasileira precisa pensar nisso. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar à disposição daquele que vive e reina para todos sempre. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós temos olhado muitos pastores fazendeiros. A nossa fazenda é a igreja, cuidar de ovelhas. Nós precisamos entender isso. Mas quantos pastores têm milhões de cabeças de gado? Quantos pastores têm várias fazendas? A gente precisa entender que a cada oportunidade que o Senhor derrama da função, do seu poder, do seu sobrenatural, nós precisamos abrir o nosso coração e falar assim: olha, eu quero ajudar, eu quero fazer com que o meu próximo venha ser uma bênção. Ontem nós estávamos no culto da nova igreja que abriu da Refúgio, e ali eu estava olhando o pastor presidente da igreja Refúgio. A igreja estava lotada, mas lotada. E ali ele estava dirigindo o culto. O pastor, veio outro pastor, trouxe uma mensagem assim, muito preciosa, muito boa mensagem, edificou muito a nossa vida. Mas enquanto o pastor presidente ele estava ministrando e a igreja lotada, ele estava dirigindo aquele culto. Na hora que ele passou para o outro pastor, eu olhei e percebi que não tinha lugar do pastor presidente sentar. Sabe o que ele fez? Ele sentou na escada que sobe para o púlpito da igreja. E ali ele sentou e ficou ouvindo o culto sentado no chão. Isso é incrível, porque hoje em dia as cadeiras estão banhadas até de ouro. As cadeiras dos pastores presidentes têm lugar cativo. Mas a gente precisa entender que o lugar de preciosidade dentro da igreja, porque nós somos a igreja, né? Tem que ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor e Salvador Jesus Cristo é que tem que ocupar um lugar de destaque na nossa vida. E muitas vezes a gente tem visto muitos pastores ocupar lugar de destaque. Então, não que não mereça, porque são príncipes e princesas do Senhor. Nós somos, mas segundo o culto que nós estamos ouvindo ontem, o pastor ele pregou aquela passagem de Moisés no Monte Horebe, quando ele vai atrás de uma ovelha que se perdeu. E naquele momento que Moisés estava ali no Monte Horebe, apareceu a sarça queimando. E quando a sarça estava queimando, Moisés ele olhou para aquela sarça e via que ela não se consumia. E ali estava quem? O próprio Deus falando através da sarça. E ele disse assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisas é terra santa. E ele fez uma analogia que no Egito, no Alto Egito, quando uma pessoa mais simples, ela encontrava uma pessoa de autoridade, ela tirava os seus calçados dos seus pés, e dava para a autoridade calçar, reconhecendo que a autoridade era Senhor sobre a vida dela. E naquele momento que Moisés estava no Monte Horebe, Moisés estava calçado, embora ele foi criado como príncipe no Egito,
tivesse várias faculdades, tivesse vários conhecimentos, Moisés agora deveria aprender a respeitar a autoridade espiritual. Aqui ele não conhecia. E naquele momento Deus manda ele tirar a sandália dos pés, porque a autoridade maior estava sobre a vida dele naquele momento. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E assim, amados irmãos, nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tirar a sandália dos nossos pés. Por quê? A sandália nos nossos pés, ela não deixa, essa borracha que tem essa sola, não deixa com que nós venhamos ter contato com a terra. Então nós precisamos tirar as sandálias do pé e ter contato com a terra e falar: eu sou servo na tua presença. Eu quero fazer aquilo que o Senhor mandar. Eu sou instrumento nas tuas mãos. Eu sei quando o Senhor foi me buscar. Eu não merecia estar na tua presença. Quando o Senhor foi me buscar, eu era pecador. E ainda hoje, eu preciso que o Senhor estenda as tuas mãos todos os dias da minha vida, para que eu não venha perecer. É pelo teu Espírito, é porque o Senhor tem enviado os teus anjos a estar ao meu redor, é por causa disso que eu permaneço de pé. Aleluia. Nós precisamos reconhecer a autoridade do nosso Deus, mas muitas vezes, amados irmãos, isso não tem acontecido. E nós precisamos reconhecer que Ele vive e reina para todo sempre. Mas isso, uma coisa eu vejo, uma coisa eu tenho percebido: se existe falsos profetas, se existe falsos pastores, falsos mestres, é porque nós honramos muito mais um homem do que a Deus. A gente honra muito um homem e deixa de honrar a Deus. A gente dá a vida para um homem, mas não dá a vida para Deus. A gente precisa olhar e falar assim: o honrado aqui é Jesus Cristo. Aleluia. E até mesmo os próprios pregadores têm que falar: não, eu estou debaixo da autoridade daquele que vive e reina para todos sempre. Eu não sou nada sem Ele, porque todas as coisas que vêm à minha boca para eu falar, Ele já preparou de antemão para que eu falasse. É pelo Espírito Santo que eu estou falando, é pelo Espírito Santo que eu estou vivo, é pelo Espírito Santo que eu estou forte, é pelo Espírito Santo que eu estou diante da igreja. Mas muitas vezes, amados irmãos, a gente tem batido muita palma para o homem, engrandecido muito o homem, deixando de engrandecer a Deus. Então, muitas pessoas têm feito aí muitas pregações eloquentes, muitas pregações bonitas, mas são pregações que não tem nada a ver com cristologia. Não tem nada a ver com Jesus Cristo. É aquilo da vaidade, é aquilo do próprio homem. Mas quando nós pregamos a Cristo, o Salvador, a gente olha para as pessoas que estão em necessidade. A gente olha para as pessoas assim conforme diz Jeremias: se não fosse as suas misericórdias, Senhor, nós seríamos consumidos. Então, quando eu olho para outra pessoa que depende de ajuda, eu não quero fuzilar ela, eu não quero destruir a vida dela, porque eu sei que eu fui um miserável conforme ela. E se eu estou no patamar que estou, foi Ele que pegou pelas mãos e me trouxe a esse lugar. Então, eu preciso ajudar que aquela pessoa saia daquele lugar de derrota, daquele lugar de destruição, porque assim o Senhor, Ele me resgatou e Ele quer nos resgatar. Então, nós precisamos verificar bem e olhar o que o Senhor Ele está dizendo a respeito dos versículos que nós lemos aqui. Ele diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz: aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não tendes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem apóstolos e não são. Então Jesus, Ele exalta a igreja de Éfeso nesse sentido, porque aqueles que dizem que eram apóstolos e não eram, a igreja achou eles mentirosos, falou: isso aí que vocês têm feito para engrandecer vocês próprios. Nós temos visto que verdadeiramente essa palavra não é conforme diz as Escrituras. Isso vai dizer a respeito, amados irmãos, do que a Escritura diz a respeito do povo bereano. O povo de Bereia, o apóstolo estava pregando a palavra e ele estava conferindo nas Sagradas Escrituras.
E eles diziam, não é bem assim conforme você está falando, ou quando confirmava a palavra dizia amém, dizia glória a Deus, e a gente precisa confirmar a palavra, a gente precisa ver a palavra. Então, ele diz assim no verso 3, sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Glórias a Deus. Então, quando ele fala que deixaste a tua primeira caridade, que nas Sagradas Escrituras, caridade que se faz como amor, né? Deixaste o primeiro amor. Isso refere ao primeiro e profundo amor, dedicação que os efésios tinham por Cristo e a sua palavra. Esta advertência nos ensina a conhecer, aleluia, a doutrina correta e obedecer a alguns dos mandamentos, ou, aleluia, ir aos cultos na igreja, não bastam, aleluia. A igreja deve ter, acima de tudo, amor sincero a Jesus Cristo e a sua palavra, aleluia, como um todo. O amor sincero a Cristo resulta em devoção sincera a Ele, em pureza de vida e um amor à verdade. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Agora, no 5, ele vai dizer, Cristo rejeitará toda a congregação e igreja que não se arrepender de sua falta de amor e obediência ao Senhor Jesus Cristo. E, aleluia, removerá do seu reino. Assim ele está dizendo. E ontem eu estava falando com a Dilma, que eu gosto muito de ver vídeos, né? Eu estava vendo um vídeo e quando não, o Senhor, ele logo deu um estalo na minha cabeça e eu falei, é isso. Glórias a Deus por essa palavra. E eu quero falar a respeito disso. Um caso de uma juíza que reconheceu um colega de infância como réu. Um exemplo marcante de um reencontro inesperado em um tribunal. A juíza, que tem por nome assim, nos Estados Unidos, se deparou com aquela pessoa a qual ela estudou, um acusado de roubo durante uma audiência, e o reconheceu como um antigo colega de escola. A história que aconteceu em 2015 foi amplamente divulgada com a juíza expressando surpresa e lembrando o momento da infância com o tal. Ela chegou a comentar sobre o potencial que ele tinha e quão esperançoso era o seu futuro na época da escola. A situação gerou comoção e debate sobre a possibilidade de a relação pessoal influenciar a imparcialidade da juíza, embora ela tenha reafirmado o seu compromisso com a justiça, por sua vez, chegou a ser condenado. O tal chegou a ser condenado. Mas a história do reencontro no tribunal ganhou uma repercussão, com muitos usando o caso como exemplo de superação e justiça. Alguns detalhes do caso sobre, aleluia, este reconhecimento. A juíza o reconheceu, o fulano de tal, como um antigo colega de escola. Relembranças, ela relembrou o momento da infância e comentou sobre o potencial do tal. A repercussão, o caso teve grande repercussão, como muitos comentando sobre a possibilidade de influenciar da relação pessoal, da decisão judicial. Esse tal, ele foi condenado
mas o caso ganhou destaque pelo reencontro. Ele foi condenado a 1 ano. Houve outros casos semelhantes, onde juízes reconheceram as pessoas ou acusadas como conhecidas, mas este, em particular, se destacou pela repercussão e pela forma como a juíza lidou com a situação. É algo assim que mexeu muito comigo, essa história. E a juíza, ela estava com a sua toga ali e no seu tribunal, quando de repente entra o acusado. E o acusado se depara com ela, o acusado não a conhece, mas ela reconheceu o acusado. E ela falou assim: você estudou em tal escola assim, assim, assim? Ele falou: estudei. E ela falou assim: você foi meu colega de escola. Nós brincávamos juntos. Nós jogávamos bola junto, eu e você. Você tinha um grande potencial. Todos pensavam que você ia muito mais além. E o que aconteceu, que aquele acusado, ele foi crescendo, ele ficou viciado em jogos e bebidas, e ele passou a roubar por causa da jogatina e por causa da bebedeira. E ele foi apanhado roubando uma casa e foi levado ao tribunal. E quando ele foi levado ao tribunal, o que aconteceu? Coloca a pilha, tem pilha ali. Não Coloca é a pilha aqui pilha, pra não mim. é pilha. Aleluia. Tá bom isso, tá bom. E ele foi levado então ali ao tribunal, e naquela situação, mesmo a juíza conhecendo ele, mesmo a juíza lembrando dos momentos de infância, ela diz que ele foi um dos melhores amigos. Isso aí não influenciou na decisão dela. Ela deu 1 ano de cadeia para ele. Mas ela saiu da onde ela estava sentada, deu um abraço nele e falou com ele para que ele mudasse de vida, porque era necessário. E aí a palavra do Senhor, ela vem falando para nós nesta noite: lembra onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te onde caíste e volte à prática das primeiras obras. Esta é a palavra do Senhor. Imaginem o que o Senhor ele traz para a gente nessa noite. Imagina como o Senhor ele tem algo assim maravilhoso para as nossas vidas, porque a gente olha esse precioso caminho a qual o Senhor tem nos dado, e o Senhor, ele, no versículo 4, ele fala algo que vai de encontro à igreja de Éfeso. Ele fala: você deixou a prática do primeiro amor. Você não é mais o mesmo conforme você era no princípio. Então, você, aleluia, deixou algo influenciar você, aleluia, e você tem fraquejado. O teu caminhar não é mais o mesmo. Você tem se afrouxado na sua diligência. Não é mais a mesma coisa. Eu não encontro em ti algo que vai fazer com que eu fique alegre do que você tem feito. Então, é um alerta
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes, amados irmãos, as decepções da vida, talvez dentro da igreja, um pastor que falou rispidamente, muitas vezes um irmão que pisou no pé, muitas vezes a perda de um marido, a perda de uma esposa, muitas vezes porque o filho está no tráfico, muitas vezes porque o marido está na bebedeira, muitas vezes por causa de um adultério, muitas vezes porque perdeu o emprego. São situações, amados irmãos, que nos apanha, e por causa daquela situação que ocorreu comigo, ocorreu contigo, alguma coisa que mudou o nosso comportamento diante do Senhor. Mas o Senhor, Ele fala, olha, independente das circunstâncias, eu sempre estarei contigo. Independente das circunstâncias, eu estarei contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. E o Senhor, Ele vem, amados irmãos, nessa abordagem, e Ele fala, olha, se fosse hoje que eu tivesse de julgar você, você não entraria na vida eterna. Mas o que eu tenho feito é te chamar a atenção todos os dias pelo meu Espírito, aleluia, para que você venha a ser redirecionado. E quando você é orientado pelo meu Espírito, pela minha palavra, você faz uma conversão aí dentro de você, para que você tome outro caminho, além deste que você tem tomado, porque este caminho que você tem tomado, ele não tem te levado na direção certa. Aleluia. Ele tem procurado algo para te destruir, mas pelo meu Espírito eu venho nesta noite te abordar. Aleluia. Eu venho nesta noite falar contigo, eu venho nesta noite fazer com que você venha mudar a direção da tua vida, porque o rumo que você tem tomado, as práticas que você tem pego para a tua vida, essas práticas, elas não têm te levado a Jerusalém Celestial. Então, é uma oportunidade que você tem tido por mim nesta noite. Então, busca o Senhor. Então, se coloque na posição. Porque, embora aquela juíza ela tivesse boas lembranças daquele rapaz que tinha um futuro promissor, algo espetacular. Diz que ele era bom em matemática, bom em estudos sociais, bom em ciência. Aquele rapaz tinha um futuro brilhante, mas algo aconteceu no caminho dele. O que aconteceu? Muitas vezes são influências que a gente tem durante a nossa caminhada. Pessoas que vão nos influenciar. Falar assim, olha, você tem oportunidade aqui nesse jogo de ganhar 10 vezes mais do que você está colocando nele. E muitas vezes as nossas mentes se deixam seduzir por tais coisas. E quando a mente ela é aprisionada pela jogatina, pela bebedice, aí vem a frustração, vem a queda do homem. Quantas situações têm acontecido dessa maneira, mas o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos formou do pó da terra, aquele que tem a ciência de tudo sobre a nossa vida, ele vem através do Espírito Santo falar, não, o Senhor, eu quero interferir nessa situação para redirecioná-lo ao caminho certo. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas quantas pessoas, amados irmãos, têm tido infortúnios por causa de quê? Por causa de escolhas erradas. Quantas pessoas têm procurado algo errado na sua vida e têm se distanciado da palavra do Senhor. O Senhor, conforme
nós temos aí a alegria de sempre estar falando, amados irmãos, conforme a gente vai ver em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 5, aleluia, o Senhor, Ele diz, amados irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, aleluia, oh maravilhoso Deus, olha o que o Senhor fala, pesca isso aí para a tua vida, coloque isso aí na tua mente, no teu coração. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, ou melhor dizendo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, amém? Ele vai dizer assim, 4 primeiro, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só o quê? Deus. Há um só Deus, um só mediador, um só o quê? Mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Lerei novamente o versículo 5 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Ele vai dizer assim, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Então nós temos um só Deus, um só Senhor. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar de ouvir a palavra do Senhor, deixar de buscar ao Senhor, deixar de colocar a nossa vida no altar, porque muitos têm se desviado dessa palavra, muitos têm se desviado do caminho, porque têm tomado caminhos diferentes daquilo que Cristo, daquilo que Deus colocou para conosco. Então, em Êxodo capítulo 20, o Senhor vai dizer assim, a respeito dos 10 mandamentos, versículo 20, capítulo 20, versículo 1. Então Deus, aleluia, falou todas essas coisas, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É o Senhor quem está falando na sua palavra. Ele está dizendo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante dos que estão em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus, sou o zeloso, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É o Senhor quem está falando, e nós precisamos obedecer. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos andado no próprio erro, nós não queremos reconhecer a verdade. A verdade está diante de nós, nas Sagradas Escrituras, mas nós temos andado nas obras dos nicolaítas, a gente tem andado nas obras errantes, e nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar, Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. A gente bate numa tecla, e essa tecla a gente tem aí abordado dia após dia, e eu quero, para com os irmãos, estar mais uma vez lendo aqui a respeito do capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 19, ele diz, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o Senhor fala
lembra onde você caiu e volte à prática das primeiras obras. Volte à prática do primeiro amor. A gente precisa limpar isso da nossa vida. A gente precisa tirar isso da nossa vida. Se nós estamos vivendo dessa maneira, nós não temos parte com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quem está vivendo no adultério, na glutonaria, no inveja, na lascívia, na feitiçaria, não tem parte com Deus. Está escrito na sua palavra. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, voltar à prática do primeiro amor. Amém? Então, que venhamos voltar à prática do primeiro amor. Amém? Porque o Senhor, Ele quer fazer infinitamente mais. Amém? O Senhor quer fazer com que nós venhamos ter uma vida segundo o seu querer, segundo o seu efetuar. Então, ele diz assim, nenhum trecho da Bíblia apresenta o mais nítido contraste entre o mundo, aleluia, o modo de vida, melhor dizendo, do crente, cheio do Espírito Santo, e aquele que controla pela natureza humana pecaminosa, do que Paulo não somente examina a diferença geral do modo de vida desses dois tipos de crente, ao enfatizar que o Espírito e a carne, aleluia, estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica, tanto das obras da carne, conforme das obras do Espírito. Obras da carne, a natureza pecaminosa, com os seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal, pecaminosa, precisa ser revestida e mortificada numa guerra espiritual contínua, que o crente trava através do poder do Espírito Santo. As obras da carne, prostituição, a imoralidade sexual de todas as formas, isso inclui também gostar de quadros, filmes, publicações, pornografias. Os termos moicheia ou porneia são traduzidos por um só em português: prostituição, impurezas, pecados sexuais, atos pecaminosos e vício, inclusive maus pensamentos e desejos no coração, lascívia, sensualidade, e a pessoa seguir com as suas próprias paixões, maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência, idolatria, adoração de espíritos, pessoas ou ídolos, e também a confiança numa pessoa, instituição ou objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior do que o nosso Deus e a sua palavra. Feitiçarias, espiritismo, magia negra, adoração de demônios, uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Inimizades, intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizades extremas, porfias, brigas, oposições, lutas por superioridade, emulações, ressentimentos, invejas, amarga do sucesso ou outros, ira ou fúria explosiva que irrompe através das palavras e ações violentas, pelejos, ambições egoístas e a cobiça do poder, dissensões, introduzir ensinos cismáticos na congregação, sem qualquer respaldo bíblico da palavra de Deus, heresias, grupos divididos dentro da congregação, formando conchavos, colúnios, egoísta que destrói a unidade da igreja, invejas, antipatia, ressentida contra outra pessoa que possui algo
que não temos e queremos. Homicídios, matar o próximo por perversidade. A tradução termo ponos na Bíblia de Almeida está embutida a tradução metia. A seguir, torna-se práticas conexas, bebedices, descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida embriagante, glutonaria, diversões, festas com comida e bebida de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexos e coisas semelhantes. As palavras finais de Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas. Quem se diz crente em Jesus Cristo e pratica tais atividades iguais e iníquas, exclui-se do reino de Deus, não terá salvação. Assim diz a palavra do Senhor. O fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne, temos um modo de viver íntegro e honesto, que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. Essa maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito Santo dirija ou influencie a sua vida, de tal maneira que ele, crente, subjuga o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. O fruto do Espírito, caridade, interesse, a busca, o bem, aleluia, de outra pessoa, sem nada querer em troca. Gozo, a sensação, a alegria baseada em amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas, na presença de Deus. Bênçãos estas que permitem àqueles que creem em Cristo receber, aleluia, as bênçãos do próprio Deus. Paz, a quietude no coração e na mente baseia-se na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o seu Pai Celestial. Longanimidade, perseverança, paciência, ser tardio em irar-se ou parar com desespero. Benignidade, não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Bondade, zelo pela verdade e pela retidão, e repouso ao mal pode ser expressada em atos de bondade, ou na repreensão e na correção do mal. Fé, lealdade constante, inabalável, alguém com que estamos unidos por promessa, compromisso, fidelidade e honestidade. Mansidão, moderação associada à força e à coragem, descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário, e também humildade, submeter-se quando for preciso, para a mansidão de Jesus. A de Paulo, a de Moisés, temperança, o controle e o domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade nos votos conjugais, também a pureza. O ensino final de Paulo sobre o fruto do Espírito é que, aleluia, não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado. O crente pode e realmente deve praticar essas virtudes continuamente. Nunca haverá lei que lhes impeça de viver segundo os princípios descritos nas Sagradas Escrituras. Amém? Então, nós precisamos, amados irmãos, estar aí buscando ao Senhor, voltando às práticas das primeiras obras. Nós precisamos olhar para o Senhor e consumador da nossa fé. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que cada dia venha nos reconduzir, que o Espírito Santo venha nos lavar, remir, transformar. Então, ele fala de uma maneira especial: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Quando fala, amados irmãos, castiçal,
a gente pode entender que o Espírito Santo é retirado de nós, porque nós temos blasfemado contra o Espírito Santo quando nós caímos em pecados repetitivos. O Senhor está nos alertando hoje sobre um pecado, e amanhã o Senhor vem e novamente fala sobre aquele pecado, e assim sucessivamente. Mas a gente não deixa com que o Espírito Santo ele venha nos transformar. A obra do Espírito Santo é uma obra transformadora, e nós precisamos deixar com que Deus ele venha mudar o nosso interior, a nossa mente. Nós precisamos deixar que ele venha verdadeiramente nos ajudar. Quando fala castiçal, é como nós estivéssemos aqui dentro dessa igreja, a luz foi embora. Quando ele fala em retirada de castiçal, nós ficamos na escuridão, sem a presença do autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos nos alertar a respeito daquilo que ele tem chamado a nossa atenção. Nós precisamos falar: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, que seja a tua vontade na minha vida, assim como o Espírito Santo, que ele venha convencer a minha pessoa do pecado, do juízo e do justiça. Pecado, do juízo e da justiça. Assim o Senhor ele venha me convencer, e eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, para que o Senhor venha fazer tudo isso na minha vida. Então, é momento, amado irmão, é momento, amada irmã, de nós estarmos levantando as mãos para o céu e falar: Senhor, o Senhor tem o poder, aleluia, o Senhor tem toda a autoridade. Muitas vezes, ó Deus, nós temos nos encontrado, Pai, sem forças, ó Pai, para estar, Senhor Deus, saindo, ó Pai, quando, Senhor Deus, nós falamos, nós, Pai, que muitas pessoas, ó Pai, estão, Senhor Deus, na boca de fumo, ó Pai. Muitas pessoas, ó Pai, estão, Senhor Deus, portando armas de fogo, ó Pai, que tem, Senhor Deus, um poder, Senhor Deus, de destruição tão grande, Senhor Deus, mas elas não têm tido força, Senhor Deus, para sair dali. Parece que elas estão acorrentadas, Senhor Deus, pelas obras das trevas. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, quantas pessoas, ó Pai, estão no adultério, ó Deus, mas ali, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, tido dificuldade, ó Pai, de sair do adultério. Tem tido dificuldade, ó Pai, de estar, Senhor Deus, ó Pai, largando tudo, Senhor Deus, e vivendo, Senhor Deus, a prática do primeiro amor. Mas nós oramos, ó Pai, nós clamamos a Ti, Pai, que toda a obra das trevas, ó Pai, venha a ser dissipada. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, porque quantas pessoas estão na fornicação, ó Pai, na lascívia, Pai, na inveja, Senhor Deus, na bebedice, ó Pai. Ah, Deus, jamais nós clamamos a Ti, Senhor Deus, pedindo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, purgando, Senhor Deus, todos os pecados, ó Pai, tudo que não procede do Senhor. Quantas pessoas, Pai, estão na bruxaria, Senhor Deus, na quirinomancia, Pai, quantas pessoas estão, ó Pai, ah, Deus, na macumbaria, feitiçaria, mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, aleluia, para que o Senhor venha, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua unção, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo, ó Pai, coloque por terra, Senhor Deus, todo o mal, ó Pai, tudo que não procede do Senhor, ó Pai, aviva, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai, aviva, Senhor Deus, as Tuas filhas, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com a Tua vassoura de fogo, ó Pai, venha queimar, Senhor Deus, todo infortúnio, ó Pai, todo pecado, ó Pai, ah, Deus, dissipa, Senhor, no meio de nós, ó Pai, ah, Deus, que todo investir, ó Pai, aleluia, das trevas, Pai, esteja sendo destruído, ó Pai, que a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, venha estar presente, Senhor, dentro dos nossos lares, ó Pai, na nossa vida, Senhor, na vida, Senhor, dos nossos cônjuges, ó Pai, dos filhos, ó Pai, ah, Deus, da nossa família, familiares, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, oh Deus, nós rogamos, ó Pai, ah, Deus, te pedindo que o Espírito Santo, ó Pai, aleluia, o Consolador, o amigo, Senhor Deus, aquele que vai na frente, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que faz todas as coisas, ó Pai, nesta noite, ó Pai, que nós clamamos ao Senhor, ó Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, que toda obra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, contrária, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus, esteja caindo por terra, Senhor Deus, nas nossas vidas, na vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, dos nossos amados irmãos, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, os nossos vizinhos, Senhor Deus, do lado de cima, do lado de baixo, Senhor Deus,
Deus, aos lados, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, a nossa comunidade, ó Pai, Deus, tira essa nuvem negra, Senhor Deus, tira essa dissensão, Senhor Deus, tira, Senhor Deus, as obras das trevas, ó Pai, aleluia, toda a guerra, Senhor Deus, Deus de Israel, que tem acontecido, Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, que são guerras, ó Pai, que estão, Senhor Deus, descritas, ó Pai, em Efésios capítulo 6, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a partir do versículo 10, quando o Senhor diz, Senhor Deus, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, ó Pai, que agem, Senhor, nas regiões celestiais. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o Teu poder, que o Senhor venha com a Tua unção, Senhor Deus, com o Teu sobrenatural. Pai amado, Pai querido, envia, Senhor Deus, os Teus anjos, ó Pai, a estarem, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Deus, andando no nosso meio, ó Pai, protegendo, guardando, Senhor Deus, as casas, Senhor Deus, as famílias, os irmãos, as irmãs, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma, Senhor Deus, o Senhor Manuel nas suas mãos, ó Pai, Pai santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a saúde, Senhor Deus, do Teu servo nas Tuas mãos, opera, Senhor Deus, maravilhosamente. Nós clamamos ao Senhor, nós te pedimos, ó Deus de Israel, nós te pedimos, ó Santo Deus, o Senhor que tudo pode fazer, ó Pai, opera, Senhor Deus, aleluia, na causa, Senhor Deus, do Teu Filho, ó Pai, expurga, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, aquele caroço, Pai, que está no Seu rosto, ó Pai, Deus, que as Tuas mãos poderosas venham espremer, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, venha curá-lo, ó Pai, venha fazer, Senhor Deus, infinitamente mais, assim te pedimos, ó Pai, Pai santo, Pai querido, Pai amado, toma os Teus filhos, ó Pai, aqui presentes, Senhor Deus, toma também os Teus filhos, ó Pai, que estão nos acompanhando, Senhor Deus, através das lives, ó Pai, toma também, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que posteriormente ainda vão ver, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, assim, ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, aleluia, nós te rogamos, nós te pedimos encarecidamente, seja conosco, ó Pai, seja com os Teus servos, seja com as Tuas servas, ó Pai, Pai santo, Pai querido, Pai amado, opera, Deus, opera, Senhor, que tudo pode. Deus, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que no céu e na terra foi te dado todo o poder, ó Pai, assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor deu autoridade, Senhor Deus, aos Teus discípulos, ó Pai, Deus, dizendo, Senhor Deus, se comerem, Senhor Deus, alguma coisa mortífera, não lhe fariam dano, Senhor Deus, Pai santo, Pai querido, Pai amado, o Senhor deu autoridade, Senhor Deus, para que pudessem expulsar, Senhor Deus, demônios, ó Pai, que estão, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, das pessoas, ó Pai, Deus, aí então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que seja expulso, ó Pai, todos os demônios, ó Pai, toda entidade maligna, ó Pai, que seja destruída, Senhor, no poder do Espírito Santo do Senhor, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dando vitória, Senhor Deus, aos Teus filhos e filhas, ó Pai, nesta noite, ó Pai, toma, Senhor Deus, atravessa as Suas Andrade nas Tuas mãos, ó Pai, toma, Senhor Deus, a casa, Senhor Deus, dos Teus filhos, ó Pai, envia, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, uma legião de anjos, ó Pai, esteja brindando, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai, brindando, Senhor Deus, as Tuas filhas, ó Pai, operando, Senhor Deus, de uma forma abundante, de uma forma transbordante, assim, ó Deus, Pai amado, Pai querido, nós clamamos a Ti, assim, ó Deus, dá uma semana abençoada, Senhor Deus, para os Teus filhos e filhas, Deus, que nós possamos, ó Pai, conceber, Senhor Deus, a Tua palavra que foi pregada nesta noite, ó Pai, nos ensina, nos capacita, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a vencer, Senhor Deus, a ultrapassar, Senhor Deus, os obstáculos, ó Pai, que estão propostos a cada um de nós, ó Pai, Deus de Israel, assim, Senhor Deus, nós oramos, assim nós clamamos nesta noite, ó Pai, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, por causa disso, eu e minha casa, operando Deus, Maranata. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom em todo tempo, nosso Deus é maravilhoso. Os amados irmãos, fiquem na paz, uma boa semana, uma boa noite de sono revigorante, que venha ser reconfortante, né? Como diz o pastor José. Deus abençoe a todos, uma boa semana.